Olá pessoal, meu nome é Paula, eu sou professora de arquivística e eu vou falar com vocês hoje sobre uns conceitos de arquivologia. Como esses conceitos são mais teóricos, então eu gravei esse vídeo para você assistir aí com calma depois, tá bom? Primeiro a gente vai falar sobre o que é arquivo. Então, arquivo é um conceito, é uma palavra polissêmica, ou seja, a gente dá várias significações para essa palavra. Então, quando a gente fala em arquivo, a gente vem muitas coisas na nossa cabeça. Então, por exemplo, um arquivo, um documento digital, um móvel para guarda de documentos, né? Aquele arquivinho que você tem lá em casa, o órgão governamental, o arquivo do Estado de São Paulo, o local onde o acervo fica. Então, eu vou lá no arquivo, que pode ser uma sala ali na empresa. Então, o arquivo vai ter muitas significações dentro dessa estrutura. A gente está falando sempre de guarda, né, de recuperação de informação. Então, quando a gente fala de arquivo, a gente tem várias ideias que vêm na nossa mente. Daí, é importante a gente ter aí três objetivos, né, três definições, para que esse arquivo serve, para que o arquivo existe. Né? Então, a gente tem aqui o papel de prova, defesa e manutenção de direitos, investigação histórica, necessidade para o exercício do poder. Então, o papel de prova é uma das principais funções que esse documento ele vem existir. Com que esses documentos de arquivo eles surgem. A gente precisa provar que somos uma pessoa. Então, quando você nasce, seu pai vai lá e registra sua certidão de nascimento. O documento ele existe justamente para provar alguma ação da pessoa física ou jurídica aí dentro da sua história, tá? A investigação histórica, a partir do momento que esse documento ele perde essa função administrativa para a qual ele foi concebido, ele vai servir para investigação histórica, para estudos mesmo. Tá? Então, ali a gente tem do lado, a história assume um papel privilegiado na consulta e acesso a essas fontes documentais, mas outras áreas do conhecimento humano também são usuárias das informações contidas nos arquivos. Agora, com a pandemia do coronavírus, a gente viu uma grande recuperação de documentações que falam sobre a pandemia da gripe espanhola lá no começo do século XX. Então, os arquivos eles vão cumprir com esse papel de recontar o que foi que aconteceu e que tem esse impacto na nossa vida atual. Né? A necessidade para o exercício do poder. Então, poucas pessoas liam antigamente. Então, quem tinha essa condição de ler e escrever era dono dos documentos. Então, geralmente as pessoas da elite, da grande elite, que dominavam os outros, geralmente por conta dessa questão do não saber, do não ter o documento. Do não saber ler esse documento, de não ter esse acesso, tá? Dentro disso a gente tem várias condições, vários exemplos aí que a gente pode falar sobre a necessidade de apresentação de um documento para a garantia desse poder em relação a um bem, a uma situação. Então, a gente também tem isso como uma fundamentação aí para o arquivo. Um dos principais documentos, dos primeiros documentos que fala sobre documentação é essa carta dos holandeses. Ela chama Carta dos Holandeses. É uma versão, um documento de 1898. Eu trouxe até essa indicação aqui
porque ela tá lá no próprio documento, tá? Ela foi traduzida aqui pelo Arquivo Nacional em 1973, a versão de 1973. Eu deixei o link aqui para vocês depois poderem ler, se vocês tiverem a vontade. Já está escrito no próprio documento, é um livro enfadonho e meticuloso, mas ele vinha com essa necessidade de regulamentar a ideia do que era arquivo, né? De criar instrumentações para isso. Então, ali ele trazia como uma definição de arquivo essa frase aí, ó. Conjunto de documentos escritos, desenhos, material impresso, recebidos ou produzidos oficialmente por determinado órgão administrativo ou por um de seus funcionários, na medida em que tais documentos se destinam a permanecer na custódia desse órgão ou funcionário. Então, aqui a gente tem algumas indicações, ó. Oficialmente, então a gente está falando de documentos públicos gerados pelo Estado. E a gente está falando também de documentos que vão permanecer na custódia. A gente está falando, dando uma ideia aqui de permanência, de arquivo permanente. Vamos para lá? Os documentos produzidos ou usados no curso. Então, o Schellenberg é um arquivista, um dos principais, dos primeiros que vem desenvolvendo a teoria arquivística, e aí ele veio trazendo ali no seu livro essas definições de outros arquivistas em relação para chegar nas definições que a gente usa hoje em dia. Tá? Então, os documentos produzidos ou usados no curso de um ato administrativo ou executivo, público ou privado. Então, aqui a gente tem a inserção do privado. Ali a gente só estava com o Estado, agora a gente vem com a inserção do privado, de que são parte constituinte e subsequentemente preservados sob a custódia da pessoa ou das pessoas responsáveis por aquele ato ou por seus legítimos sucessores. Então, a gente vai tendo uma ideia aí de herança, né? Vão passando de pai para filho esses documentos, tá? Ali o Casanova traz a seguinte definição: a acumulação ordenada. Então, isso é uma coisa muito importante quando a gente pensa em arquivo. O arquivo não é colecionado, o arquivo é acumulado, o arquivo surge por uma necessidade. O arquivo não acontece porque a gente quer. Eu vou colecionar aqui a certidão de nascimento do meu filho. Não, você precisa dessa certidão do CPF e tal para você atuar na sociedade, né? Ter as suas funções aí sociais. Então, a acumulação ordenada de documentos criados por uma instituição ou pessoa. Então, a gente tem aqui pessoa, né, já incluindo também, no curso de sua atividade e preservados para a consecução de seus objetivos políticos, legais, culturais, pela referida instituição ou pessoa. A gente está falando de uma atividade profissional e a gente está ampliando o espectro. Antigamente a gente estava falando só de arquivo público ou privado, agora a gente já tem uma ideia do uso dessa documentação para outros fins que não os administrativos. Na terceira definição, a gente tem ali o seguinte: o conjunto de papéis e documentos que comprovam atividades legais ou de negócios de uma pessoa física ou jurídica que se destinam à conservação permanente em determinado lugar como fonte e testemunho do passado. Olha lá, aqui a gente tem, além do fato de comprovação, a gente também tem a conservação e permanência disso como uma fonte de conhecimento, uma fonte de estudo, uma fonte de pesquisa. Então, vocês vão vendo que essas definições, elas vão se contrapondo, mas elas vão somando a ideia do que é o arquivo para a sociedade, tá? Vamos subir aqui, sair do meio.
Eu não consigo sair do meio. Então, olha lá, pessoal. A gente tem mais uma última definição aqui, né? São documentos que ela vai condensar todas aquelas. São documentos de qualquer instituição pública ou privada que hajam sido considerados de valor. A gente está falando de valor administrativo, ela nasceu para comprovar alguma situação. Então, naquela época ela tinha um valor, merecendo preservação permanente. Então, agora a gente dá a ideia de um arquivo que vai servir para pesquisa, olha lá, ó, para fins de referência e de pesquisa, que hajam sido depositados ou selecionados para depósito num arquivo de custódia permanente. Então, aqui a gente já vem com essa ideia da permanência, da necessidade para o registro histórico, a gente já vai angariando funções para esse documento, tá? Então, aqui a gente tem algumas definições por países. Então, nos Estados Unidos, a gente tem duas definições, uma archives e outra records. Então, os archives são os documentos que perderam a sua utilidade corrente, então, são aqueles que servem para as atividades de pesquisa, né? E os records, que são documentos de uso nas administrações. Então, a gente tem essa diferenciação entre os documentos, né? Na Espanha, a gente tem essa outra definição aqui, ó, um ou mais conjuntos de documentos, seja qual for a sua data, sua forma e suporte material acumulados em um processo natural por uma pessoa ou instituição pública ou privada no transcurso de sua gestão, conservados, respeitando aquela ordem para servir como testemunho e informação para a pessoa ou instituição que os produziu, para os cidadãos ou para servir de história, de fonte histórica. A gente já tem uma definição bem mais completa aqui, mas a gente vai chegar ali na do Canadá, vocês vão ver que ela é mais completa ainda. Na França, ó, o conjunto de documentos, qualquer que seja sua data, sua forma, seu suporte material, a gente está falando aqui de onde o documento está sendo armazenado, por exemplo, o papel, tá? Produzido ou recebido por toda pessoa, por todo organismo no exercício de sua atividade. A gente está falando aqui de profissional, né? Canadá, o conjunto das informações, qualquer que seja a sua data, natureza ou suporte, organicamente e automaticamente reunidas por uma pessoa física ou jurídica, pública ou privada, para as próprias necessidades da sua existência e o exercício conservadas inicialmente pelo valor primário, ou seja, administrativo, ali onde elas nascem, para cumprir com uma necessidade administrativa, tá? Legal, financeiro ou probatório, conservadas depois pelo valor secundário, isso é, de testemunho ou simplesmente informação geral. Então, a gente tem aqui uma definição que já vai trazer essa ideia de valor administrativo e valor histórico. Tá? É legal fazer esse passeio, eu sei que esse vídeo termina sendo um pouquinho mais chato, por isso que eu terminei filmando separado para a gente não ficar lá na aula, mas é legal a gente fazer esse percurso todo para a gente entender todas as funções do arquivo na sociedade. Tá? Aqui eu trago para vocês a nossa definição que está na legislação. Existem vários arquivistas que trazem as suas próprias definições, e aí vocês estudando, no material, na bibliografia do curso, vocês conseguem pegar, mas eu vou trazer aqui a definição que está na nossa legislação. A nossa lei que fala sobre arquivo é a lei 8159 de 91, e ela traz na definição o seguinte: consideram-se arquivos para os fins desta lei os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público, entidades privadas, de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza desses documentos.
Então, a gente tem uma definição que ela vem daquele trajeto que a gente acabou de perceber agora, que a gente acabou de percorrer, tá? Então, é importante que a gente entenda que a legislação aqui no Brasil, ela não surge somente porque ela vai surgir, porque a gente precisa regulamentar alguma coisa. Mas ela surge através de uma pesquisa do que está sendo feito ali no mundo em relação a esse assunto que a gente está estudando. Então, aqui a gente contempla nessa legislação, vocês vejam que essa legislação é de 91, então ela é pós-Constituição de 88, ela vem para regulamentar o artigo 5º da legislação lá de 88, que lá no artigo 5º a gente tem a ideia de disponibilização da informação pública. Então, a gente tem essa legislação de 91 complementando a Constituição de 88 e trazendo aí já as definições de como que a gente lida com arquivo público. Então, a gente tem ali já na definição que a gente está falando de desenvolvimento científico, a gente está falando de valor probatório, a gente está falando de noção de cidadania, isso a gente não tinha falado ainda, né, até agora, mas o arquivo, o documento, ele traz essa noção de cidadania no seu bojo, né? Então, eu sou cidadão porque eu tenho um RG, eu tenho como comprovar que eu existo, tem como entrar num prédio. Então, quando você chega no prédio, pergunta, qual é o seu RG? Então, é essa noção, né? E o direito de acesso à informação, tá? Vamos ver o que vem aqui para frente. Eu deixei uma definição de documento aqui para vocês. É uma definição bem simples, mas a gente tem várias outras, tá? A gente tem ali o registro de uma informação independente da natureza do suporte. A informação, a definição mais básica de documento é informação mais suporte. Então, você tem o papel e você tem o que está escrito lá no papel. Conservar o papel preserva a informação. Então, o suporte, então, uma fotografia que está lá no filme fotográfico. Conservar o filme faz com que aquela fotografia ela seja acessível, tá? Para finalizar, pessoal, eu deixei aqui três livros que são roteiro básico para essa aula, que são esses três que eu estou mostrando aqui, são Arquivos Servem para Quê? É uma publicação do Instituto Fernando Henrique Cardoso, Arquivística, Temas Contemporâneos, quando eu voltar às aulas, esse daqui tem lá na biblioteca, tá? E esse Arquivo Modernos, que é o do Schellenberg, que eu falei bastante dele aqui com vocês, é uma das bases para o estudo da arquivística atual, tá? Algumas informações já foram superadas, mas essa é a base, é o livro base, é o autor base aí, para a gente dar uma estudada, tá? Então, é isso que a gente tem para hoje. Vejo vocês aí na semana e se cuidem.